Digamos que eu esteja criando o design de um aplicativo de redes sociais como o Instagram, Twitter, por exemplo. E aí eu criei o componente de post, onde vai ter uma foto, um título para foto, que eu posso colocar aqui, título da foto, e dois ícones, o ícone de like e um ícone de comentários. E aí eu fiz o design, mostrei para o meu time, para minha equipe, e eles aprovaram, e é isso. Mas, por algum motivo, quiseram adicionar uma nova funcionalidade ao aplicativo, que é a funcionalidade de repost, de repostar um post já feito por um usuário, seria algo como o retweet. E aí, para isso, eu decidi colocar um novo ícone dentro do meu componente de posts para os usuários clicarem e fazerem um repost. Bom, como é que eu faço essa alteração no meu design que já estava pronto? Um jeito de fazer isso seria arrastar o meu ícone para cá e alinhar ele certinho. Então, vocês vão perceber que eu posso apertar Alt no meu teclado para ver o espaçamento entre os ícones e ir vendo mais ou menos se o espaçamento está igual entre um e outro ou se eles estão alinhados. Dá para ver que ficam umas linhazinhas quando eles ficam alinhados exatamente centralizados. E pronto, fiz essa alteração. Mas e se eu quisesse colocar o meu ícone por último? Ou no meio, por exemplo? Que é mais intuitivo no design, eu poderia argumentar que é mais intuitivo que o like seja o primeiro, né? Porque é a interação mais, é a principal numa rede social. Bom, o que eu poderia fazer é arrastar para cá, mas também não colocar em cima do like, porque senão não ia poder arrastar. Colocar para cá, puxar para cá, depois voltar, colocar como 24, depois arrastar de novo para colocar como 24 e pronto. Troquei ele de lugar. Mas deu para perceber que eu demorei muito tempo fazendo isso. E se eu quiser, por exemplo, adicionar outro ícone de repost, que por outra funcionalidade, por exemplo, que será adicionada depois. Eu posso colocar aqui, mas aí se eu quiser trocar ele de lugar depois também no design, eu vou ter que fazer aquela mesma gambiarra, né, para trocar ele de lugar. Bom, pensando nisso, em alterações que podem ser feitas depois do design, o Figma criou uma ferramenta perfeita para isso, que é chamada de Auto Layout. Não é feita especificamente só para isso, mas para outras coisas também. Bom, nesse caso, o que eu poderia fazer para aplicar o auto layout é selecionar os meus elementos que eu quero aplicar o auto layout e apertar Shift A e pronto, o auto layout está aplicado. Ou eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em Add Auto Layout e dá para perceber que tem aqui uma sugestão, né, de usar o shortcut, o atalho. E pronto, o layout está aplicado, o auto layout. E como o nome já diz, o auto layout ajuda a gente a automatizar layouts. Então, no layout dos meus ícones, por exemplo, todos eles vão ter um espaçamento entre eles de 24 pixels e eles vão ser alinhados para a esquerda do post. Então, se eu quiser aumentar isso aqui de tamanho, ele sempre vai ficar alinhado à esquerda, não, perdão, direita, né? Enquanto que o título fica alinhado à esquerda, a gente aprendeu isso em constraints. E eh, ele sempre vai ter esse espaçamento, né? Então agora, se eu quiser adicionar um elemento dentro do meu auto layout, dá para perceber que eu posso escolher a posição onde ele vai ficar. E aí agora eu posso trocar ele de lugar bem mais rápido. Tá vendo? Não preciso fazer aquela gambiarra de ir forçando um outro. Mas deu para perceber que ele ficou para fora, né? Então, quando eu adicionei o novo elemento, ao invés dele ficar alinhado com a direita, ele cresceu para fora. Isso é porque eu fiz uma má prática de design de colocar um retângulo ao invés de um frame. Para resolver isso, a gente pode usar o atalho Ctrl Alt G, que vai transformar esse retângulo num frame. Depois eu posso selecionar todos esses elementos e arrastar para dentro do meu frame e utilizar as boas práticas de constraints e ir alinhando cada um.
Então, o título tá certo, ele é alinhado mesmo no topo e na esquerda. Essa foto aqui eu quero alinhar para esse caso. Peraí que a foto não foi. Isso. Agora ela tá dentro do frame. Como ela tá dentro de um frame agora, eu posso adicionar os constraints. Lembrando que constraints, eles só podem ser aplicados dentro de frames. É, A foto eu quero que ela seja alinhada tanto para a esquerda quanto para a direita e sempre em cima. E os meus ícones eu quero que eles sejam alinhados sempre à direita. Então, se eu aumentar aqui, ó, tem uma configuração nessa foto que eu tenho que desativar, que é a de desbloquear a razão de aspecto. Porque desse jeito ela sempre vai manter a mesma largura e a mesma altura. Então eu quero desativar isso. E deu para perceber que agora os elementos eles ficam alinhados certinho. Inclusive, esse daqui ele também precisa ser alinhado tanto para esquerda quanto para direita, ou left, right, top, bottom, ou posso botar scale também, que vai dar na mesma. E aí, agora sim, eles estão todos alinhados. Então, se eu quiser adicionar agora o meu ícone, percebeu que agora ele não cresceu mais para direita e sim para esquerda? Então, é para isso que a gente usa o Auto Layout. Outra coisa muito bacana no Auto Layout, quando vocês fizerem, vocês vão perceber que vai ter uma nova categoria aqui, onde vocês podem especificar várias coisas sobre o Auto Layout. Uma delas é a direção do Auto Layout, então existe o Auto Layout vertical. Se eu quisesse fazer uma seção de ícones diferentona, mais vertical, poderia fazer assim. É, A gente pode mexer aqui no espaçamento entre os elementos, como eu disse, eu coloquei 24, mas eu poderia diminuir. E uma coisa boa do Auto Layout é isso também. Se eu quiser diminuir ou aumentar por alguma decisão de design depois, o espaçamento dos elementos, eu posso fazer assim de forma bem mais rápida, ao invés de ir arrastando um e vendo se está um igual ao outro. Uma coisa muito importante para o design de interfaces também é mexer nas margens e nos paddings. Então, eu posso adicionar paddings horizontais, que são esses espaços em branco. Aqui não vai dar para ver muito bem porque eu não estou com um fio embaixo. Mas se eu colocar, por exemplo, um fio vermelho e dá para perceber que os ícones ficaram bem colados com os cantos, né, do meu componente. Então, o que eu posso fazer é aumentar o padding dos dois lados e aumentar em cima e embaixo. Pronto. Agora não importa quantos elementos tiver no meu elemento, no meu auto layout. Ele sempre vai ter a mesma quantidade de padding e eu posso reordenar eles como eu quiser. Além disso, a gente também pode mexer em algumas configurações aqui. Então, o auto layout ele pode ter uma largura fixa. Então, por exemplo, se eu tirar aqui o coração, ele vai sempre ficar com essa largura fixa ao invés de acompanhar os elementos. Em algumas situações isso vai ser muito útil. A gente pode adicionar uma largura mínima, uma largura máxima, mesma coisa com a altura, e também manter a razão de aspecto, né? Além disso, a gente pode também mexer em como os elementos são alinhados. Então, por exemplo, se eu manter uma largura fixa e uma altura fixa e aumentar o tamanho do elemento, deu para perceber que os elementos ficaram centralizados na altura, mas ficaram alinhados à esquerda. Isso é porque ele está configurado para fazer isso. Mas eu posso, por exemplo, alinhar eles dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eu posso ir mexendo ou alinhar eles no centro completamente. Então dá para mexer nisso também. A gente também pode adicionar paddings. Por exemplo, se eu quiser. Deixa eu botar aqui hug. Se eu quiser adicionar só embaixo, por exemplo, um padding. Ou só em cima, ou só dos lados. E todas os outros estilos também se aplicam ao auto layout. Então eu posso adicionar um stroke, um effect da mesma forma, porque continua sendo um elemento, como um retângulo é um elemento dentro do Figma. É, Outra coisa também muito interessante dos auto layouts é a opção de, além de vertical e horizontal, a gente colocar eles direcionados como um wrap, que eu gosto de chamar de grid, né? Porque é exatamente isso que é.
Então, quando a gente clicar aqui, não vai fazer diferença nenhuma, mas é porque ele automaticamente, aqui tá como hug, né? Ou seja, ele vai se adaptar, em questão de largura, se adaptar a quantos elementos tem aqui dentro. Então, ele vai acomodar todos os elementos dessa forma. Mas se eu quiser, por exemplo, ter uma largura definida, menor, mas eu quero que os elementos sejam pulados para a próxima linha. É para isso que serve a função de grid. Eu clico aqui e aí eu posso arrastar, que ele automaticamente vai colocar a largura como fixa. E você vai perceber que os elementos eles vão pulando de linha toda vez que eles chegam no final. Muito interessante. Da mesma forma, a gente também pode alinhar isso da forma como a gente quiser. Então, desse jeito. E mexer no espaçamento entre os elementos, inclusive colocar um espaçamento vertical maior do que um espaçamento horizontal e mexer no padding da mesma forma. Então, é uma ferramenta poderosíssima e eu sempre digo que quase sempre, quanto mais auto layout a gente usa, é melhor para o nosso projeto, porque ele fica mais adaptável, mais flexível às mudanças e, enfim, é uma ferramenta que ajuda muito a gente a organizar nosso projeto. Além disso, eu quero consertar um erro que eu cometi no começo da gravação. Então, percebe que eu fiz o fundo aqui com um retângulo e estava tudo fora de um frame. Então, se a gente mexesse aqui no tamanho, não ficaria, adaptável. E aí, para isso, eu coloquei tudo dentro de um frame, que é algo possível. Tem pessoas que achariam isso aqui o suficiente para muitos designs, mas para a gente treinar mais o auto layout, que tal se a gente colocar tudo dentro de auto layouts? Bom, é assim que eu faria se eu estivesse fazendo um design dessa aplicação de verdade. O que eu faria aqui seria colocar esses em auto layout, porque aí eu poderia trocar de posição. E é importante quando a gente estiver mexendo com auto layout saber quais elementos agrupar. Então a gente tem que olhar para isso aqui e pensar quais elementos fazem parte de uma categoria juntos. Então, esses elementos aqui, que são os ícones, eles fazem parte de uma categoria juntos. Então, eles fazem parte de um auto layout. Agora, esses dois elementos, o título e o grupo de ícones, eles também fazem parte de um auto layout, que é a categoria de elementos que estão embaixo da foto, por exemplo. Isso daqui tudo também poderia ser um auto layout. Então, a gente poderia colocar esses dois como auto layout, apertando Shift A. E dá para perceber que em relação à foto, a gente tem um pad de 12, né? Para resolver isso, a gente poderia vir aqui, colocar um pad de 12. Como agora eu quero que ele mantenha sempre centralizado, eu posso atualizar o meu constraint aqui para centro e colocar um pad de 12. Ele vai manter aqui a largura porque a largura está fixa, mas se eu colocar para abraçar o meu conteúdo e colocar um pad de 12, ele vai aumentar aqui nas bordas. E aí ele vai ficar exatamente da mesma largura da foto. Bom, agora esses dois, eles também estão no auto layout, porque é o auto layout de todos os conteúdos do card, a gente poderia dizer assim, né? Então eu seleciono os dois, coloco também no auto layout. Deu para perceber que o espaçamento de 32 entre os dois foi mantido. E a gente tem um retângulo embaixo. Como o auto layout ele já tem uma função de a gente adicionar um fio, na realidade, esse retângulo ele fica meio inútil, a gente não precisa dele, porque a gente consegue recriar ele só pelo auto layout mesmo. Então, esses elementos aqui têm um padding horizontal de 32 e em cima de 32 também. Então, a gente pode só selecionar o auto layout de todos, novamente colocar centralizado e adicionar um pad de 32. Colocar antes abraçar. Pronto. Agora ele está da largura exatamente do retângulo. E a gente pode adicionar um pad superior de 32. Agora ele também tem um pad de 32 aqui, em relação ao retângulo. E
também a gente pode aumentar desse jeito, deixando a altura fixa, por exemplo. Eu poderia alterar isso aqui para o jeito que for mais adaptável para o meu design, para o meu contexto, e colocar centralizado aqui, por exemplo. Só que em cima, né? Porque senão ficaria de um jeito que não era a proposta original. E aí, desse jeito, a gente pode se livrar desse retângulo aqui. Antes a gente vai copiar essa cor, mas a gente pode se livrar dele, porque ele não é mais útil, eu vou só esconder ele, clicar no Auto Layout e adicionar essa cor. Pronto. Agora tá feito. Eu só vou precisar colocar uma borda arredondada aqui. Pronto, a gente recriou o nosso componente, só que agora tudo está mais organizado com o Auto Layout. Então, por exemplo, se eu quiser mudar o espaçamento entre esses dois elementos, eu posso vir aqui, mudar o espaçamento, por exemplo, ou mudar como esses elementos são alinhados, fica tudo mais organizado. Esse frame aqui também não é mais útil pra gente, então a gente pode tirar dele e deletar, e pronto. Assim a gente recriou o nosso card.